Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Rupper, fisioterapeuta, professor de Educação Física, licenciado em bacharelado. Vamos abordar hoje de forma muito resumida a temática de uma live que vai ocorrer daqui a pouco no Instagram da Cia Bem Viver. Então segue lá, hashtag Cia Bem Viver. Assuntos interessantíssimos que eles abordam sobre questão de saúde e práticas esportivas também, natação em mar aberto, triatlon. Então, muito conteúdo de grande relevância, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre 4 modalidades de criação nacional, que são elas o mambol, o tapembol, o zacarobol e o sorvebol. Tá? Então, a ideia aqui, a proposta é, de forma bem resumida, explicar um pouco do contexto dos esportes e abordar de forma introdutória a questão da qualidade de vida e a importância da atividade física para a saúde mental, principalmente. Tá? Então, quando a gente fala em saúde, a gente tem que ter em mente, a gente tira como base a atual definição da Organização Mundial de Saúde, que coloca a saúde como bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Então, entende-se que uma pessoa que não tem uma doença crônica, por exemplo, isso não quer dizer, isso não caracteriza que ela seja necessariamente saudável. Assim como quem tem uma doença crônica ou uma doença pré-estabelecida, isso não quer dizer que ela não possa ser saudável por conta da existência dessa doença. Então, traz uma reflexão muito grande sobre alguns aspectos importantes. Hoje, na literatura atual, alguns autores, inclusive, convergem e divergem com relação a essa definição. Eu vou deixar depois na descrição do link aqui um artigo interessante, falando justamente sobre essa temática da subjetividade do que seria um bem-estar físico-mental, né? Um completo bem-estar físico-mental. Completo em que sentido? Baseado em que questões? Então, algumas pessoas correlacionam aí questões étnicas, culturais, né? Qualidade de vida, para mim, pode ser um estilo, para uma outra pessoa pode ter uma relevância em outros aspectos que não são do meu cotidiano. Então, isso gera um pouco uma discussão saudável, tá? Para crescimento e enriquecimento próprio. Então, passada a questão da saúde mental, eu trouxe aqui, somado a esse debate, alguns levantamentos científicos de algumas revistas, tá? De publicações, que abordam um pouco a questão dos temas ditos já aqui. Então, a revista de Psicologia Argumento, no ano de 2008, fez uma publicação interessantíssima sobre a temática de saúde mental. Então, eles abordam que saúde mental é um conceito de difícil definição, porque diferencia-se de acordo com cada cultura, momento dado histórico em determinada população, o que servirá de modelo para considerar o que é um comportamento normal e um comportamento desviante. Então, se a gente olhar um processo histórico com relação à temática da saúde mental, os primitivos entendiam, por exemplo, que a doença mental, que algum comprometimento intelectual, ele era um castigo dos deuses, né? Não era uma patologia, por exemplo, pré-existente da raça humana, né? Que poderia acometer qualquer pessoa. Eles entendiam que era um castigo. Então, o processo evolutivo, a gente teve lá no período da Idade Média, a igreja tendo uma influência muito grande também com relação a fazer abordagens em que era algo também voltado para magia negra. Então, acreditava-se que deveriam ser enforcadas as pessoas, queimadas. E hoje a gente já tem uma clara visão de que qualquer comprometimento a nível mental, seja uma deficiência intelectual, seja algum problema psiquiátrico, essa pessoa ela deve receber, inclusive a Constituição prega isso, receber o melhor auxílio possível, um acompanhamento no tratamento e o nosso objetivo hoje aqui é mostrar como os esportes podem ajudar no desenvolvimento no todo, também de qualquer pessoa que tenha algum comprometimento, tá? Sou professor de natação também, trabalho com deficiência intelectual, então a gente dá aula para pessoas com síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, e a gente tem visto uma melhora muito grande nesses praticantes. Então é importante também e relevante falar sobre qualidade de vida, já na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, no ano de 2012. Eles abordam a qualidade de vida, né, com o sinônimo de saúde, conceitos abrangentes e condições de saúde que seriam um dos aspectos a serem considerados. Então eles fazem uma correlação muito grande
da qualidade de vida com saúde. Então isso é um tema que gera bastante discussão, é um tema que a literatura tem se aprofundado bastante para poder entender, né, e sair um pouco do campo da subjetividade do que seria uma qualidade de vida. Então, qualidade de vida também tem a ver com aquela questão do custo-benefício. Então, eu tenho aqueles pilares básicos, né, boa noite de sono, o lado social estar em dia, né, a comunicação entre pessoas, atividade física, boas noites de sono, para que eu possa repor, principalmente quando se fala em atividade física, a gente tem que ter aquele descanso para que o corpo possa regenerar. Se atividades mais estressantes, uma intensidade maior, para que eu tenha um tempo do meu corpo, da minha musculatura, regenerar aquelas micro lesões geradas aí de forma fisiológica, de forma natural, com a intensidade do exercício, tá? E a gente também fala sobre um campo já voltado para o esporte, que é a atividade física com relação a doenças hipocinéticas, né, ou a hipocinesia, que é a falta de atividade física, né, com essa relação. Então a revista Adolescência e Saúde de 2019, já bem atual, relata o seguinte, abre aspas, atividade física regular proporciona vários benefícios à saúde de crianças e adolescentes, e a sua redução está associada ao aumento do risco de várias doenças não transmissíveis na idade adulta. Então, a literatura ela já vem abordando há bastante tempo que o sedentarismo, que seria o oposto da prática de atividade física, ele está totalmente ligado e ele entra como fator de risco para doenças crônicas. Então, a diabetes, hipertensão, algumas doenças cardíacas, torna-se predisposto àquela pessoa que não faz atividade física, ela controla o nível de colesterol, e a gente vai abordar aqui alguns temas com relação a esse aspecto para a gente entrar nos esportes rapidinho, tá? Então vamos lá, quando a gente fala em benefícios para o corpo, eu tenho que entender que o corpo humano, o estudo da anatomia humana, ele é feito de forma fragmentada, então a gente estuda o corpo por sistemas. Eu estudo meu sistema ósseo, meu sistema muscular, estudo meu sistema nervoso, meu sistema digestório, para que o conjunto disso, todos esses sistemas precisam funcionar de forma coesa, tá? Então esse funcionamento ele não acontece separado. Todos os órgãos, todos os sistemas funcionam de forma junta o tempo todo. Só que o estudo dele de forma fragmentada facilita o nosso entendimento. Então, por exemplo, a nível de musculatura, nosso sistema muscular, o praticante de atividade física, ele aumenta o aporte sanguíneo para os músculos, então eu gero novos vasos, eu aumento o número de vasos sanguíneos que vão trazer nutrientes para aquele músculo, eu tenho um aumento de força, flexibilidade e resistência muscular, tá? São capacidades que são importantes para a gente no dia a dia. Eu tenho, por exemplo, com relação ao sistema ósseo, benefícios de aumento da densidade óssea, eu aumento o número de produção de células sanguíneas, tá? As células que são produzidas na medula óssea, eu aumento o número de células de defesa também, e eu faço com que haja um equilíbrio na produção e no gasto de matriz óssea. Tá? O que acontece no desequilíbrio, por exemplo, são as pessoas que são acometidas por doenças como osteoporose ou osteopenia. Então, a atividade física, o impacto, ela faz com que você tenha aí uma predisposição, você faça com que o seu organismo faça uma deposição maior de osso ali propriamente dito, tá? Se eu falar, por exemplo, em estruturas neurológicas, então a nível de sistema nervoso, eu tenho como carro-chefe uma melhora da resposta dos sistemas de envio de mensagem, então a gente chama de vias aferentes e eferentes. Eu faço com que o meu cérebro entenda de forma mais constante que há necessidade de uma produção maior do que a gente chama de neurotransmissores, que são substâncias que são importantíssimas aí no dia a dia, né? A gente, por exemplo, aumenta a produção de dopamina, que é um neurotransmissor que trabalha com sensação de prazer, trabalha com essa sensação da satisfação. A gente até comenta que a liberação dessas substâncias dão esse bem-estar. Quando você faz atividade física, ao término da atividade, que você se sente bem. Alguns estudos já comprovam a eficácia na secreção aumentada também do glutamato, que é um neurotransmissor que trabalha com memorização. Então, estudos que apontam que o grupo que foi fragmentado para um grupo de pessoas que fizeram atividade física e outros não, quando foi aplicado, por exemplo, uma prova de memorização para gravar números, objetos, o grupo que fez atividade física, eles tiveram um desempenho melhor, tá? Em contrapartida, o cortisol, que é o hormônio de estresse, ele reduz, e a gente tem aí a dopamina também para facilitar aí o processo, tá? Então são muitos já os
os dados que são abordados aí na literatura dos benefícios que essas abordagens esportivas e atividades físicas no geral trazem, tá? Entrando aqui nos esportes, então a gente vai abordar um dos esportes aqui, é o Mambol. Mambol de criação nacional, foi criado em Belém do Pará. É um jogo que é caracterizado por movimentos de recepção e arremesso. Então o Mambol foi inventado pelo professor Rui, no ano de 2004. A ideia do esporte veio com relação a brincadeiras que ele fazia na infância, de pegar manga, uma frutinha da manga, e brincar de jogar com o irmão. Hoje o esporte se desenvolveu bastante, tem tido um crescimento muito grande, e o Mambol ele é caracterizado, né, por jogos que podem ser desde individual, dupla, trio, vai até sexteto. Você pode fazer jogos mistos com meninos e meninas, jogos com todas as idades, crianças, adultos e até melhor idade também participa do Mambol. E é um esporte muito dinâmico, a gente tem 3 sets de jogo, e que vão até 12 pontos. O objetivo é fazer essa bolinha passar por cima da rede e cair na quadra adversária. Para cada partida, utiliza sempre 2 bolas, tá? Cada uma tem um valorzinho de 1 ponto. E eu tenho que fazer, obrigatoriamente, que essas bolas caiam no chão da quadra adversária. Ou caso o meu oponente jogue essa bola para fora também, tá? Para você ficar sabendo um pouco melhor sobre o Mambol, aqui no canal do YouTube tem um vídeo explicativo com detalhes sobre todas as regras. A gente vai falar também sobre esse esporte aqui, ó, o Tapembol, tá? Tapembol é um esporte de quadra, criado em Minas Gerais pelo professor Marco Aurélio. É um esporte também de criação nacional, tem tido aí uma evolução também muito constante. De forma resumida, ele lembra um pouco um handball com alguns aspectos de vôlei. Então imagina, é um esporte de quadra, são 6 atletas em cada equipe. E eles, como o nome diz tapa, eles não podem segurar essa bola. Só o goleiro pode fazer uso dessa recepção segurando. Então eles, com tapas nessa bola, eles vão trocando passe. Imagina um handball que a gente não pudesse agarrar a bola, tivesse que dar tapa. Então a bola veio, eu posso dar um tapa para domínio, fica no chão quantas vezes for necessário. E eu, toda vez que for golpear para o gol, é como se fosse realmente uma cortada de vôlei, por exemplo. Então o jogo é muito legal, vale muito a pena. Dá uma pesquisada aí no YouTube para vocês verem as dinâmicas do jogo, que vocês vão ficar empolgados com a modalidade, tá? Então o material, a bolinha é um material de EVA, aquele mesmo material que a gente usa para tatame de luta, é muito macia, ela tem uma densidade, é um salto muito bacana. Utiliza-se muito hoje em dia também para atividades como queimado, que é uma bola que não machuca. Então o Tapembol ele tem, por uma estrutura, por ser um jogo de quadra, ele se diferencia até de alguns esportes brasileiros que são esportes de rede, e fica aí uma ótima alternativa aí para ambiente escolar e ambiente extra-escola, para atividade de alta performance. Então entra como uma modalidade de grande relevância. Outra modalidade brasileira aqui que é o Zacarobol, que é um esporte de rede, tá? Criado pelo professor Sérgio Plaster Zácaro, década de 90. Então o professor Sérgio veio desenvolvendo a modalidade por questão de analisar muito o tênis, né, algumas lesões por utilizar somente um lado. Então é um esporte que a gente trabalha sempre, é o único esporte no mundo com 2 raquetes. Então, eu faço uso aqui de 2 raquetes simultâneas, tá, para jogo. E é um jogo que estimula a bilateralidade, eu tenho que usar os 2 lados do corpo. Então uma rede dividida na quadra, posso jogar individual, dupla, trio, quarteto, quinteto, sexteto. Então vai até sexteto, e eu tenho aí essa possibilidade de uma dinâmica muito interessante. Quem quiser dar uma pesquisada também, joga Z-Ball ou Zacarobol, que são as 2 nomenclaturas, tá? A gente tem outros modelos de raquete, essa raquete aqui, por exemplo, de tira de elástico também, tá? As raquetes aí vão de acordo com o gosto do praticante. A gente tem aqui, ó, de Curitiba, esse não vai ser abordado na live, mas em breve eu vou estar abordando também, é o Futsac. É um esporte que lembra um futevôlei, tá? Então essa bolinha aqui é feita de crochê, material de crochê, e internamente a gente tem aqui PET granulado. Então aquele plástico da garrafa PET granulado tem todo um contexto de reciclagem também, interessantíssimo. Trabalha muito com coordenação oculopodal, habilidade de pés, você tem uma rede que divide a quadra, e você pode usar todas as partes do corpo, com exceção da mão, como se fosse um futevôlei, mas com essa bolinha aqui, ó, sensacional também. Esporte brasileiro, de Curitiba, tá? Professor Marco fez a criação do Futsac. E a gente vai abordar também na live o Sorvebol, tá?
Também é um esporte criado aqui no Brasil pelo professor Cláudio Mendes. Então é como se fosse um voleibol, uma rede dividindo ali o meio da quadra, e o objetivo é fazer com que essa bola caia na quadra adversária. A única parte que pode encostar a bola é o cone, tá? Então só posso fazer esse tipo de jogada. Se a bola bater na minha mão, bater no corpo, é marcada infração, falta na mesma hora, tá? Melhor de 3 sets. E o último set, que é o tie break, tem uma pontuação menor de 15 pontos, mas também é sensacional. Dá uma pesquisada aí na dinâmica aí do Sorvebol, que vocês vão gostar bastante, tá? Então a gente teve aqui o Tapembol, o Mambol, o Sorvebol, o Zebol, e abordei um pouquinho só o Futsal, que é esse esporte de Curitiba, que vocês podem também estar vendo vídeos mais relacionados sobre o esporte, tá? Algumas coisas interessantes também com relação ao Zebol é a gente imaginar que há a importância de trabalhar a graduação de bolas. Então, por exemplo, ó, eu tenho as bolinhas mais leves, as bolas mais leves menores, eu tenho bola de tênis, de beach tênis, tá? E a gente tem a bolinha de frescobol também, que é uma bola mais pesada e mais rápida, uma bolinha de borracha. Então, com essas graduações aqui, eu consigo fazer uma dinâmica de progressão, de habilidade com esses praticantes. Os praticantes conseguem ter essa progressão, tá? E a gente pode também ir trabalhando com bolas maiores. Então, ó, eu posso fazer sempre da bolinha maior para a bola menor também, tá ok? Com relação ao Zebol, a gente ainda tem os discos do Zebol, que podem ser utilizados para a dinâmica do Mambol, tá? Com o disco adaptado. A gente pode, por exemplo, colocar uma atividade com um balde, um suporte e fazer arremesso de disco, essa bolinha cair dentro do disco. Então também existem variações aí, ó, com materiais também do Zebol. São discos feitos também pelo criador do Zebol, tá? Gente, espero ter de forma rápida e resumida aqui abordado um pouquinho, né, para deixar vocês com um gostinho maior. Como eu falei, não vou me aprofundar nesses esportes, eu já tenho vídeos aqui no YouTube explicando regras, passo a passo. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia assim de quantos materiais diferentes a gente tem de esportes que são brasileiros, esportes nossos, e que eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer parte desse universo também de esporte, tá bom? Aquele abraço, até a próxima. Se puder, clica aí no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso também a esse conteúdo, e quem não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela ajuda e fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, tá bom?